aula passada, a gente trabalhou ali, terminamos a parte de processo de formação de palavras, na verdade, estrutura e processo de formação de palavras, tá? E hoje a gente vai começar depois, tá? A gente vai seguir na morfologia, porque lembra que eu falei para vocês que a morfologia, ela se divide em estrutura e formação de palavras e as classes gramaticais. Então, hoje a gente começa a trabalhar aí já nas classes gramaticais. Mas antes disso, tá? Vamos trabalhar um pouco em cima de prova também. Isso aí é importante para vocês, né? Eu sempre falo que nada melhor do que fazer, né, na prática, tá, pessoal? Porque vocês vão se familiarizando. Às vezes, assim, hoje aqui a gente vai fazer uma prova da Fundatec, tá? Mas depois, acho que eu vou espirrar, só um minutinho. Deixa eu só cuidar o microfone aqui. Isso aí vai ser uma constante, tá? Na aula de hoje, já vou avisando. Então, beleza, deixa eu só tirar aqui o WhatsApp para não ficar fazendo barulho. Eita, nossa. Bom, vamos lá, olha só, tá? A gente vai começar hoje com uma prova da Fundatec, gente. Lembrando que assim, às vezes, eu vou fazer um concurso da Banca Legale, ou às vezes até um vestibular, né, tá? Tem questões que se assemelham, que são parecidas, às vezes, tá, o jeito deles questionarem aquilo é um pouquinho diferente, mas, vamos lá, Fundatec Legale, bem parecidos, né? As questões aqui, vamos lá, eu poderia, como a Fundatec, ela gosta de uma gramática pura, se a gente pegar um vestibular mais tradicional, tipo Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, já se assemelha também. Algumas questões já são bem parecidas, né? Tá? Se eu comparar com o Enem, aí já é bem diferente, né? Porque o Enem é aquela gramática contextualizada, né? É muito mais uma gramática aplicada do que qualquer outra coisa, né? Mas o Enem é uma prova diferente de todas as provas que a gente está acostumado, né? Tá? Mas assim, elas se assemelham muito. Então, o que a gente trabalhar aqui de fonologia, pode ter certeza que vocês vão usar em outros lugares também. Acentuação gráfica, vocês vão utilizar em outros lugares, porque tem algumas questões que não adianta. Acentuação, fonologia, ortografia, hífen, né? Vai ser sempre o mesmo formato de questão, então isso não vai mudar muito, tá? Então, sempre que a gente puder fazer prova, a gente fará, tá? Na verdade, é uma coisa que eu prego bastante, que eu, né, falo para vocês, como a gente tem bastante tempo, a gente tem um ano inteiro aí para a gente estudar a língua portuguesa, nós vamos resolver várias questões de provas, tá? Então, vamos lá, deixa o prof compartilhar aqui com vocês. Cadê? E o bom é que a gente já vai identificando aquelas coisas assim, opa, isso aqui eu já estudei, né? Tem algumas coisas que a gente ainda não estudou, é evidente, tá? Mas eu vou tentar colocar para vocês de uma maneira assim que vocês consigam, né, associar e que vocês consigam fazer relações aí que possam ajudá-los, tá? Então vamos lá, olha só. Deixa eu ver se já está compartilhando. Tá, beleza. Levanta a mãozinha aí para mim, por favor, pessoal. Aperta na mãozinha aí só para. Tá aparecendo? Obrigado, Marlene. Valeu. Tá, obrigado, Lenice. Vamos lá, gente, olha só. Deixa eu só pegar o meu marcador aqui. Vamos lá, vou dar mais um zoom aqui que fica melhor, né? E vamos fazer o seguinte, olha só. O que acontece, tá? Quem já estudou comigo antes sabe que eu prego isso, prego não, né? Tá? Que eu defendo essa teoria, até porque para mim ela é muito válida, sempre me ajudou, tá, gente? Que é o seguinte, olha só. Vocês têm aqui uma prova de 10 questões, tá? Uma prova de 10 questões, todas elas daquele texto ali, tá? Se vocês analisarem, a questão de número 1, ela começa assim, analise o seguinte trecho retirado do texto e suas possibilidades de reescrita, atentando às correlações entre os tempos e modos verbais. Percebam que essa questão aqui, por mais que ele diga assim, analise o seguinte trecho retirado do texto. Até então, ele não me perguntou assim, a partir da leitura do texto podemos inferir que, a partir da leitura do texto fica evidente que o autor, tarará, podemos, né, inferir que o narrador, tarará. Percebam que isso aqui não é uma questão de interpretação de texto, isso aqui é uma questão de gramática, ele está falando de correlação de tempos e modos verbais. Isso aqui a gente ainda não estudou, mas vamos estudar lá na frente, mas óbvio que a gente vai trabalhar com a questão e eu já vou trazendo algumas dicas para vocês, tá? Mas assim, pô, não é uma questão
de interpretação, beleza, tá? Segue a vida. Vamos lá. Depois eu vou trazer para vocês o porquê disso, tá? Questão de número 2. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, né? Atentando para as regras que determinam a acentuação gráfica das palavras retiradas do texto. Gente, isso aqui é uma questão de acentuação. Questão de acentuação, questão de gramática. Beleza. Segue a vida. Questão de número 3. Assinale a alternativa incorreta quanto aos fenômenos que ocorrem nas palavras retiradas. Aí a gente lê a primeira alternativa e diz assim, ó, 2 palavras que têm mais letras do que fonemas. Opa, peraí, eu já estudei isso aqui. Isso aqui é uma questão de fonologia, gramática, segue a vida. Aí a questão de número 4 diz assim, ó, analise as seguintes assertivas. Brinquedos sofisticados não devem ser dados às crianças, pois impedem. Opa, peraí. Quais podem ser respaldadas no texto? Chegamos a uma questão de interpretação. Essa é uma questão de interpretação. Beleza. Segue a vida. Questão de número 5. Assinale a alternativa incorreta acerca do emprego dos sinais de pontuação. Questão de gramática. Beleza. Segue a vida. Número 6. A alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas. Olha só. Por que, por isso e que, na qual, de que. Opa. Vamos lá. Primeiro, grafia dos porquês. Já estudamos, mas vamos rever isso aqui. O por isso, que é um nexo, né, pessoal, uma conjunção, e depois o quezinho ali, que a gente vai ver que ele é um pronome relativo e o porquê dele, e que ele está inserido numa questão de regência também. Tudo isso gramática, tá? Gramática, gramática e gramática. Beleza. Depois aqui, né, a grafia do qualquer, quaisquer e do haver, tá? Beleza. Também uma questão de ortografia / gramática. Depois, ó, os sentidos possíveis para as palavras tentadores e paradoxos. Aqui é uma questão de sinônimo, né? Sinônimos, tá? Então, é trocar uma palavra por outra, mantendo o sentido, né? Tá? Na verdade, ele pergunta aqui quais são as únicas que a gente não pode colocar no lugar daquelas ali, né? Porque ele termina com exceto. Então, isso aqui é uma questão de vocabulário, tá, pessoal? Questão de vocabulário. A número 9, assinale a alternativa incorreta acerca do seguinte fragmento do texto. Aí ele diz ali, tanto quanto, aí começa, introduz uma comparação, poderia ser reescrito, é intransitivo, oração adjetiva e predicativo do sujeito. Isso aqui é uma questão que envolve a parte de sintaxe, tá? Sintaxe. Oração comparativa, reescrita de oração, né? Inversão delas, transitividade verbal, se ela é uma oração adjetiva ou não, se é um predicativo do sujeito, isso aqui é sintaxe, é gramática, tá? E a questão de número 10 diz assim, ó, assinale a alternativa em que o verbo não pode ser passado para voz passiva, vozes verbais, gramática também, tá? Gente, por que que o prof fez isso, tá? Para mostrar para vocês uma coisa que acontece muito, tá? Deixa eu só tomar o meu cafezinho descafeinado. Né? Devia ter colocado um mel aqui, alguma coisa, para ver se dava uma melhorada. Olha só, o que que acontece? Por que que eu mostrei isso aqui para vocês? Eu tenho uma prova de 10 questões aqui, tá? Todas elas são tiradas do texto, evidente. Por quê? Porque a gente precisa ter um contexto, tá? Nunca numa prova de língua portuguesa vocês vão ter questões isoladas, assim, do nada. Todas elas são retiradas de textos, tá? A gente precisa disso, né? Até porque, se eu não tenho o contexto, tudo é relativo, né? Então, tudo precisa de um contexto. Então, eles vão tirar sempre de um texto. Isso não quer dizer que a leitura do texto, ela deva ser feita num primeiro momento, ela seja obrigatória, tá? E aí, cuidado com o que o prof está dizendo, eu não estou dizendo para vocês assim, ó, que a gente não precisa ler o texto, tá? Embora eu esteja dizendo que, às vezes, a gente nem precisa. Às vezes acontece de não precisar. Mas eu estou diante de uma prova de 10 questões em que uma questão é de interpretação, a última coisa que eu vou fazer é ler o texto. Eu vou começar pelas outras questões, e não pela questão de interpretação. Por quê? Vamos imaginar, sei lá, daqui a pouco eu resolvi ali
várias questões, não esqueçam, né, que numa prova que a gente faz para um concurso, e o vestibular também é um concurso público, né, quando a gente faz uma prova para concurso público, pessoal, é muito raro que a gente tenha uma prova só de língua portuguesa, evidente que não, a gente tem português, a gente tem noções de direito, a gente tem matemática, a gente tem informática, no vestibular a gente tem história, geografia, física e assim vai, né, pega a URGS, o primeiro dia é literatura, língua estrangeira e física. Pelo menos era assim, né? Se bem que agora mudou, né? Em função da diminuição ali dos dias e também do número de questões. Mas, enfim, tu pega, antigamente o primeiro dia era literatura, física e língua estrangeira. O segundo dia era português e redação, tão somente, né? Mas, assim, ó, imagina, tu tem a prova de português e uma prova de redação para fazer. Olha o tempo que tu precisa. Qualquer 3 minutos, 4 minutos que a gente ganha em uma ou outra questão aqui, a gente vai utilizar na outra prova. Então, por isso que é importante a gente saber jogar, né, na hora de fazer a prova. Eu não vou sair lendo um texto. E olha que aqui, ó, esse texto ele é relativamente curto, tá? Né? Vamos lá, ele está utilizando o que ali? Vamos ver quantas linhas. 25 linhas, meia página aqui, um pouquinho mais de meia página, né? Tá? Ele é relativamente curto. Mas, às vezes, nós temos textos ali de 50 linhas, 75 linhas. Pô, aí o cara usa 75 linhas para me perguntar uma questão. Na verdade, ele faz isso com uma intenção, né? Que é tirar o teu tempo. Então, assim, ó, primeiro resolvam as outras questões. Claro, ô Dani, eu percebi que a minha prova de 10 questões tem 5 de interpretação. Bom, aí é outra coisa. Aí sim, daqui a pouco, se tu acha melhor começar, eu começaria sempre pelas de gramática, tá? Porque eu acho que elas são mais rápidas, mais práticas, desde que a gente tenha estudado, evidente, aquilo, né? Então, elas são mais rápidas, práticas, e depois tu vai pro texto, tá? Mas, enfim, aqui, até para ficar bonitinho, eu vou começar pela leitura do texto, tá, gente? Mas, de novo, na hora da prova, façam isso aqui é importante demais, tá? O Enem, para vocês terem uma ideia, o Enem, cada área tem 45 questões, tá? 45 questões. Todas as questões, em qualquer área, ciências da natureza, matemática, linguagens, porque a prova do Enem não é prova de português, né? É uma prova de linguagens. Então, eles misturam, para vocês terem uma ideia, misturam literatura, língua portuguesa e língua estrangeira. Língua estrangeira são só 5 questões, as outras 40 aí vai ser de língua portuguesa e literatura. Eles mesclam tudo junto ali, tá? E humanidades, que seria história, geografia, sociologia e tal, né? 45 de cada, tá? Cada dia com 2 áreas, 90 questões, tá? Então, tu pega ali, o primeiro é linguagens e humanidades, né? Se não estou enganado, mais a prova de redação, que é por isso que eles acabam tendo um tempo maior, né? Para fazer. Aí, qual é a reclamação do aluno para mim, normalmente, só para vocês terem uma ideia? Senhor, não dá tempo. Por que não dá tempo? Porque cada questão tem um texto. Imagina 45 questões com um texto para cada uma, né? E aí o cara vai lendo texto, 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 sem saber fazer aquilo ali. Obviamente vai chegar uma hora que ele, opa, não deu tempo. É evidente que não vai dar tempo. Tu não vai conseguir, ninguém vai conseguir resolver dessa forma. Por isso que tu não começa pela leitura do texto. Tu começa pela leitura da questão, do enunciado, das alternativas, porque primeiro, ele te dá uma ideia básica do que trata o texto. Segundo, tu vai ler o texto já sabendo aquilo que tu está sendo questionado. Às vezes, no início do texto já tem a resposta, Deus segue a vida e acabou. Mas, enfim, é o cara que não está acostumado, né? Não treina, não sabe como é que eles questionam. Mesma coisa no concurso, né, pessoal? Daqui a pouco, pô, eu li aquelas 25 linhas ali, fiz uma questão de interpretação, pô, chegou na hora, lá no final, percebi que eu não tinha conseguido responder outras 3 questões. Perdi 3 questões, tive que chutar 3, porque eu comecei justamente pela leitura do texto, tá? Então, tomem cuidado com isso aí, vai ajudá-los bastante essa análise, tá? Bom, muito bem. Feito isso, então tá, eu vou para a leitura do texto aqui de novo, como eu falei para vocês, porque eu quero seguir a ordem e deixar bonitinho, tá? Só deixa eu fazer uma coisa. Pessoal, eu só vou pegar um copinho de água ali, porque senão daqui a pouco a garganta vai chiar, tá? Só um minutinho, fiquem aí.
Essas. Eu nunca sei se é gripe, se é rinite, se é, enfim, mas tudo bem. Vamos lá. Olha só. Então, pessoal, tá? Analisada essa primeira parte, o que a gente faz? Tá. Vamos imaginar que a gente tem aqui, então, uma prova com 5 questões de interpretação. Então, de fato, daqui a pouco é interessante eu começar pelo texto. Beleza. Ou não, realmente, eu vi que eu tenho... Eu até vou colocar as observações ali na questão de interpretação mesmo, que fica melhor, tá? Aqui, ó, que é a questão de número 4, tá? O que a gente faz, tá, gente? Isso aqui depois a gente vai ter uma aula, né? Uma não, né? Mais de uma, tá? Em que a gente vai falar de interpretação de texto. Mas já vamos começar a falar aqui na prática, tá? Para que vocês vejam que isso aqui vai auxiliá-los bastante, tá? Vamos lá. Isso aqui não é coisa da minha cabeça, tá? Obviamente, isso aqui é coisa estudada por mim, a partir de vários autores. E aí, obviamente, eu vou pegando características, assim, de um ou outro. Eu gosto, quando eu falo de interpretação de texto, tá? Até quando a gente tiver aula de interpretação, vocês vão ver que o material, eu me baseio muito em 2 autores, tá? Que trabalham juntos sempre. A obra deles sempre vem junto, tá? Que é o Platão e Fiorini, né? Fiorini ainda lecionando, se eu não me engano, não me lembro agora, tá? Mas são 2 autores, assim, maravilhosos que trabalham com a parte, né, de textualidade, então eu gosto muito deles, tá? Mas assim, ó, gente, vamos lá. A gente tem que pensar sempre no nosso universo, né? Tipo, eu não quero pensar em texto, em interpretação de texto para escrever uma tese sobre isso e tal, porque eu, né, vou me aprofundar dentro dessa área e tal. Não, eu quero trabalhar assim, ó. Eu quero. Qual é a melhor maneira de eu trabalhar em interpretação de texto para uma prova? É isso que eu quero. Tá, então assim, ó, primeira coisa, tá? Dica, a primeira dica que eu já dei para vocês é, né? Vocês vão começar, então, justamente, tá? Pela leitura das questões. Isso aqui quando a gente estiver trabalhando com a interpretação, tá? Então, a gente vai começar pela leitura das questões ou da questão, né? No caso aqui vai ser só uma. Por que eu não começo pelo texto, gente? De novo, porque a partir da leitura das questões, eu tiro uma ideia básica do que trata o texto. Como é que eu vou tirar uma ideia básica do que trata o texto? A partir da repetição de expressões, de palavras, né? Então, principalmente quando o meu texto tem mais de uma questão de interpretação, aí eu leio 2, 3 questões ali, eu vou percebendo isso, né? Pô, ele falou índio, 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 Amazônia, 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 tribo, 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 isoladas, 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 isoladas. Opa, peraí. Sobre o que vai falar o texto? Sobre chocolate? Não. Vai falar sobre as tribos indígenas e provavelmente tribos indígenas isoladas numa determinada região. Onde? Na Amazônia. Eu já tenho uma ideia básica do que trata o texto, né? E eu estou trazendo exemplos para vocês de textos que apareceram, tá? Né? Então, eu vou pegar um outro exemplo prático. Teve uma prova da URGS uma vez, que eles falavam de um cara chamado C.S. Lewis, esse cara aqui, ó, C.S. Lewis, tá? Para quem não sabe ou não lembra, o C.S. Lewis foi o cara que escreveu Crônicas de Nárnia, tá? Crônicas de Nárnia. E aí, gente, o que aconteceu, tá? Aparecia um texto ali contando um pouquinho da história dele e tal, e em uma das questões tinha uma alternativa que dizia assim, ó, vamos lá, talvez eu erre o ano, tá? Mas não tem problema. Ele dizia que, só para vocês pegarem a ideia, que em 1931 o C.S. Lewis veio a se tornar o maior escritor cristão de todos os tempos, tá? Bom, aí aqui já tem uma coisa super interessante, tá? Que depois eu vou colocar aqui na sequência para vocês também, que é um ano, tá? Vamos chamar de número, até porque é um número, é um numeral, né? Pessoal, já se acostumem com isso, tá? Interpretação de texto. Apareceu um número no texto, destaca. Destaca. Depois eu vou colocar bonitinho no esquema aqui para vocês, tá? Mas destaca. Número, data, valor, quantidade, enfim, qualquer número. Apareceu um número ali, destaca. Por quê? Porque se aquilo não fosse importante, ele não colocaria.
Ele não ia colocar um ano se aquele ano não fosse importante, ele não ia colocar um dado, uma estatística se aquilo não fosse importante. Eles não iam colocar num jornal que 18 pessoas foram assassinadas lá em Maine agora, né? No massacre de Maine, se não fosse chamar a atenção do leitor. Se ele colocasse tão somente assim, ó, assassinatos em Maine, tá, tudo bem, a gente sabe que assassinato já é uma coisa que chama atenção, é trágica e infelizmente as pessoas têm uma tendência a ser chamada por tragédia, né? A pessoa vê a tragédia, vai e olha, a gente está no trânsito, às vezes ali teve um acidente, né? Os caras já colocaram o carro para o lado, tudo, mas as pessoas vão devagar porque elas acabam vendo a tragédia alheia, o que aconteceu, a curiosidade, enfim. Quando tu coloca um número, chama ainda mais atenção. Por isso que eles fazem muito, né? Eles fazem uso desse recurso em jornal, revista, porque isso chama atenção. Né? Então, número é muito importante, tá? Mas só para voltar, por exemplo, o que acontecia? Na alternativa dizia isso, que em 1931 ele veio a se tornar o maior escritor cristão de todos os tempos. Beleza. Aí eu estou no texto, estou lendo o texto, e aí no texto aparece em 1930. 1930. Tu já começa a desconfiar. Opa, provavelmente aquela alternativa que falava de 1931 está incorreta. Provavelmente. Por quê, Dani? Porque, pô, ele falava 1931 na alternativa. Eu tô lendo o texto aparece uma coisa que aconteceu em 1930. Então, provavelmente a informação já está errada ali, né? Já errou na data. Bom, tu seguir a leitura, dizia que em 1930, tá? Ele ingressou na Associação Cristã de Escritores. Era isso. Opa, então de fato aquela alternativa lá estava incorreta, né? Tá? Então, assim, ó, pessoal, façam isso sempre, tá? Isso vai ajudá-los, tá? Então, comecei pelas questões, li o enunciado, li as alternativas, destaquei as palavras repetidas, tá? Beleza. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, qual é? Eu vou apagar aqui o C.S. Lewis, vamos colocar o segundo passo bonitinho. E eu já aproveito para ficar 2 segundos em silêncio. Olha só, vamos lá. Número 2, o que a gente faz? Aí sim, né? A gente faz uma leitura do texto. Claro, gente, isso aqui que eu estou trazendo para vocês é o mundo ideal, tá? É o mundo ideal. A gente sabe que às vezes, na prática, muitas vezes vocês vão passar do item 1 para o item 3, tá? Muitas vezes, na prática, vocês vão passar do item 1 para o item 3. Por quê, Dani? Porque, olha só, vou colocar aqui item 3. Leitura. Aí tu vai dizer, Dani, mas tu escreveu 2 vezes leitura. Sim. Por quê? Pelo seguinte, a primeira leitura, vamos partir assim, ó, eu brinco que ela é uma leitura desleixada. Como assim uma leitura? De novo, tá, gente? Claro, isso aqui exige, por isso que exige prática, exige treino, porque senão a gente vai levar 2 horas para fazer isso aqui, tá? Agora, a partir do momento que a gente está treinado, já tem aquele olhar clínico que eu brinco, fica muito mais fácil. Tá? Então, assim, ó, a primeira leitura é uma leitura na corrida. Como assim na corrida? Eu não vou destacar nada no texto. Simplesmente vou ler o texto. Por quê? Eu brinco que é até para trazer confiança. Que daí tu vai perceber assim, ó, realmente, o texto está falando de tribos indígenas na Amazônia que ficam isoladas ali para não ter contato, né, com o homem branco, para não destruir sua cultura, para preservar suas origens e assim vai. Que era o texto, tá? O texto falava sobre isso. Então, eu fiz a primeira leitura, opa, realmente, aquilo que eu comecei a pensar antes mesmo da leitura do texto se materializou, se concretizou. Realmente está falando do C.S. Lewis, carinha que escreveu Crônicas de Nárnia, está falando que ele, de fato, né, se tornou cristão, tal, legal. Mas aquela informação primeira ali já não fez muito sentido, legal. Então, percebam, tudo isso eu tiro porque
Eu comecei pelas questões, eu já sei do que está falando o texto, tá? Antes de eu passar para o item 3, tá? Só para trazer um outro exemplo prático para vocês, tá, gente? Era uma prova de língua inglesa. Eu sempre dou esse exemplo, tá? Mas ele é muito bom. Era uma prova de língua inglesa, mas era a questão de interpretação, então tem tudo a ver com o que a gente está falando, tá? Tinha um texto do... Qual era o nome em inglês? O Slumdog Millionaire, tá? Slumdog é tipo vira-lata, tá? Né? Cachorro vira-lata, só que eles usam muito Slumdog também para, às vezes, de uma forma pejorativa, tá? Como se fosse favelado, pé rapado, etc, tá? Mas o Slumdog, normalmente, a gente utiliza para o vira-lata também, né? E o Slumdog Millionaire, a tradução literal seria vira-lata milionário, né? Mas é o nome do livro, que é Quem Quer Ser um Milionário, né? O nome do livro indiano, foi um indiano que escreveu, embora em inglês, né? Tá? Um livro indiano que depois virou filme indiano e na época até ganhou o Oscar por melhor filme estrangeiro. Aliás, o filme é maravilhoso, tá? Pesado, mas é maravilhoso. Aliás, fica a dica, tá, pessoal? De final de semana aí, se vocês tiverem, né, um tempinho, não sei se tem no Netflix, tá? Até tinha que dar uma procurada. Mas ele é muito bom. É pesado, mas é muito bom, tá? Conta a história de dois irmãos e tal, e um acaba se perdendo no meio do crime, o outro acaba se ferrando com um monte de coisa ruim da vida também, até que um belo dia ele tá mais velho e ele é chamado para um programa lá, tipo aquele Show do Milhão, e aí ele vai respondendo todas as perguntas, porque ele vai lembrando das situações que ele foi passando na vida, e aí vai contando toda a história da vida dele, do irmão e de uma menina a qual ele era apaixonado, assim. Tá? Mas pesado, tá? Bem pesado. Mas, enfim, mas vale a pena. E aí, o que que acontecia, tá? O texto em inglês, obviamente que vai trazer, pô, a história se passava na Índia, né? Em algum momento ia trazer alguma característica da Índia, tá? E aí aparece uma palavrinha que é essa aqui, ó, tá? Que é o tal do auto rickshaw, tá? Bom, aí o que que acontecia, tá? O cara que estava na leitura do texto achava que tinha que saber o que que era o tal do auto rickshaw. E às vezes trancava ali, porque tem gente que tranca, né? Tem gente que, e aí seja a língua que for, né, pessoal? Tu tá lendo o texto, às vezes tu não entende uma palavra, tem gente que para, porque acha que aquela palavra é essencial. Vocês têm que entender o contexto. Se não entender uma outra palavra, tranquilo, é normal. Principalmente se a gente está fazendo leitura de textos mais técnicos. Daqui a pouco vai ter alguma coisa que a gente não vai entender. Que mania que a gente tem, né, ser humano, às vezes ser meio presunçoso ao ponto de achar que eu tenho que saber todas as palavras. Imagina, pessoal, já falei para vocês, língua portuguesa tem mais de 600 mil palavras. 600 mil. Na verdade, tem 430 e tantas, juntando expressão idiomática, vai 600 e tantas mil. E tu quer dominar todas, não tem como. Aliás, um linguista normalmente mexe com entre 7.500 e 10 mil palavras, vai morrer com aquilo. Um ser humano normal, como, né, nós, meros mortais, nós vamos lidar ali com 5 mil palavras. 5 mil de 600 mil, pessoal. Não é 1% da nossa língua. E aí o cara acha que vai dominar tudo, saber tudo que é palavra. Claro que não. A gente tem que entender o contexto, tem que analisar o contexto. E aí, de novo, olha a importância do cara começar pelas questões. O cara que começou pelas questões, nessa prova aí que eu tô falando, ele percebeu que nenhuma questão perguntava o que que era o maldito do auto rickshaw. Quando apareceu no texto, ele olhava assim, tá, ele tá dizendo que só podia pegar o tal do auto rickshaw. E, na verdade, a frase era que ele olhava para o bolso da camiseta e percebia que ele tinha dinheiro suficiente para pegar o tal do auto rickshaw. O que é o auto rickshaw? Sei lá, auto rickshaw, deixa assim. Né? Então ele tinha dinheiro para pegar o auto rickshaw. Legal, deve ser um meio de transporte. Pelo contexto dava para enxergar isso. Seguir a vida, né? Mas tem cara que não, que fica preso naquilo ali porque acha que aquilo vai ser importante por uma questão de interpretação. Se ele tivesse começado pelas questões, ele veria assim, cara, não precisa, segue a vida, não tem problema, tá? Então, outro bom exemplo, tá? Para que vocês façam isso, tá, pessoal? Isso acontece muito em prova, tá? Então, beleza, show de bola. Fiz a leitura. Agora,
confirmei, né, que aquelas palavrinhas que eu fui destacando, palavrinhas-chave, apareciam, né, no meu texto. Agora eu vou para uma leitura destacada, tá? Por isso que eu falei para vocês, esse aqui é o mundo ideal, tá? É o mundo ideal. Às vezes a gente consegue simplesmente do 1 para o 3, tá? E faz parte, tá? Mas o mundo ideal é 1, 2 e 3. Quando vocês estiverem praticando, exercitando, é melhor que vocês façam 2 e 3. Vai levar mais tempo? Ó, até o Frajola confirmou. Vai levar mais tempo? Vai levar mais tempo. Mas como a gente está praticando, não tem problema. De repente, no primeiro momento, vou levar 1 hora. De repente, no segundo momento, 55. Até que daqui a pouco eu vou estar fazendo em 35 minutos, 30 minutos. Né? Daqui a pouco menos. Porque daqui a pouco, se for uma ou outra questão de interpretação só, é o que eu falei para vocês. Eu comecei pela questão, li o enunciado, destaquei as palavras-chave, fui para o texto, na primeira leitura, no primeiro parágrafo, eu percebi que já estava a resposta. Opa, segue a vida, responde e acabou. Só tem uma questão de interpretação, show de bola, tá aqui. Vou gastar muito menos tempo, né? Então, daqui a pouco, isso aqui vai auxiliá-los e muito, tá, gente? Bom, na parte da leitura destacada, tá? Na leitura destacada, nós vamos fazer o seguinte, olha só. Claro que isso aqui a gente vai trabalhando no decorrer do curso, tá? Mas vamos lá. Primeira coisa que eu vou destacar, tá, gente? Verbos. Eu sei que nós ainda não estudamos verbos aqui, tá? Mas eu sei que você sabe o que é um verbo, né? Palavrinha que indica ação, estado, fenômeno da natureza. Não precisa ser mecânico e robótico. Tem que destacar todos os verbos. Não, destaca aqueles que te chamarem a atenção. Daqui a pouco, né? Passou um ou outro, não tem problema, tá? Mas verbo, pessoal, principalmente quando ele está acompanhado da segunda palavra aqui, ó, que são os advérbios. Por quê, Dani? Bom, primeiro, porque o verbo, ele te indica o tempo, né? Como assim o tempo? Se aquilo aconteceu no passado, mas não só se ele aconteceu no passado, se aquela ação tinha duratividade, ou seja, ela tinha continuidade, ela não aconteceu só em um momento. Se ela aconteceu só em um momento, ou seja, se foi uma ação pontual. Se ela era uma hipótese ou uma situação imaginária. Tudo isso a gente tira dos verbos, claro. Por isso que é importante a gente dominar os tempos verbais. Porque eles que vão me auxiliar na compreensão e interpretação também de tudo isso que eu falei. Tá? Então, por isso é importante. Advérbio. Advérbio indica circunstância. Tá? De modo, lugar, tempo, causa. Tá? Tudo isso a gente vai estudar também, mas o advérbio tem um valor importantíssimo na interpretação. Por quê, pessoal? Porque ele vai modificar o verbo. Ele vai indicar justamente se aquilo se repetiu ou não. A frequência com que a pessoa fazia aquilo ou não. Né? A intensidade com que ela, né, amava a outra pessoa. O lugar em que ela estava quando tal coisa aconteceu. Informações muito importantes para o texto, né? Para a interpretação. Pode falar, Helenise, pode perguntar. Não levantei a mão, Dani. Ah, tá. Eu pensei que tu tinha chamado ali. É outra personalização ali. Ah, tá. Tá bom. Então tá. Olha só. Depois dos advérbios, tá? O que acontece? Conjunções. De novo, tá, pessoal? Claro, depois que a gente estudar tudo isso aqui vai ficar muito melhor, né? E, de novo, a intenção não é que seja mecânica a leitura. Mas apareceu ali uma condição, um embora, apesar de, mas, porém, opa, já estou destacando. Por quê? Vamos lá. Se for o mas, o porém, um exemplo, tá? Ideia de adversidade, de oposição. Se for um e, ideia de adição. Tá? Se for um sendo assim, uma conclusão, uma consequência, ou seja, vocês vão perceber que as conjunções elas têm uma importância imensa na hora de interpretar um texto. Por quê? Porque elas vão me trazer essas ideias. Opa, ele me trouxe um dado, legal. Aí ele está começando um outro parágrafo dizendo assim, ó, todavia, opa,
Se ele está trazendo um todavia, ele vai me fazer agora um contraste em relação àquilo que ele trouxe antes. Vamos imaginar, o cara está trazendo aspectos benéficos da legalização da maconha, tá? Aí, no segundo momento, diz assim, ó, mas, porém, opa, agora provavelmente ele vai me trazer o quê? Os aspectos maléficos, né? Trouxe positivo, agora vai trazer negativo, vai fazer um contraste, uma oposição de ideias. Então ele vai trazer um contrapeso. Tudo isso eu tiro só do nexo que ele está introduzindo no segundo parágrafo. Então, as conjunções nos ajudam muito na interpretação. Muito mesmo, tá, pessoal? Vamos lá. Então, isso aqui depois a gente vai ver, óbvio, né? Todas as conjunções. E por último, que eu já falei para vocês, vou chamar de número, né? Vou chamar de numeral, tá? Números. Qualquer número. Data, destaca. Valor, destaca. Quantidade, destaca. Tá? Dinheiro, então, quando falar em dinheiro, ali apareceu um numeral diante de dinheiro, já destaca, tá? É muito importante. Porque, de novo, pessoal, normalmente os textos que a gente pega de vestibular, de concurso, são referências sérias, tá? De novo, eu posso concordar, posso discordar, mas são referências sérias. Até um texto narrativo é sério. Eles vão pegar ali daqui a pouco. Vão pegar uma primeira parte do Harry Potter e a Pedra Filosofal. Isso não acontece muito em concurso, tá? Embora tenham algumas aí que gostam de texto literário, né? A banca... Essa agora que vai ser da EBSER, a IBFC. A IBFC, gente, quase todos os textos são textos literários. É Machado de Assis, é Graciliano Ramos, e literatura clássica nossa brasileira, tá? Então, pô, qual foi o outro que eu peguei ali também? Eu peguei vários, tá, gente? De várias provas da IBFC ali. Então, assim, ó, daqui a pouco vocês vão pegar um texto ali também mais clássico, um texto literário. Pode acontecer, claro que pode. E se o cara decidir pegar um trecho do Harry Potter, pô, já é um clássico hoje. Né? Imagina, se eu não me engano, a venda dos livros do Harry Potter bateu, só perde para a Bíblia hoje, né? Tá? Imagina, pô, né? Imagina, um dos livros mais, né, lidos no mundo, como é que eu vou desenhar? Eu não gosto, bom, mas aí é uma questão de opinião. Posso não gostar? Claro que posso. Ela colocou um texto da Marta Medeiros ali. Aliás, a Marta Medeiros aparece direto em prova da Fundatec, né? Eles amam a Marta Medeiros, tá? Daqui a pouco, assim, ó, pô, tem textos, eu vou trazer uma opinião aqui. Tem texto da Marta que eu adoro, tem textos que eu não gosto. Acho que de vez em quando ela dá uma viajada, mas é uma opinião. Quem sou eu para dizer, né? A Marta é boa, ruim? Não, é só a minha opinião. E tem textos que eu gosto, tem textos que eu não gosto. Como tudo na vida. A J.K. Rowling também, que escreveu Harry Potter. Eu li o primeiro. E o resto, não, porque para mim é meio repetitivo, sempre, historinhas, bruxos. Assim. Tem gente que me critica por, como é que não pode ter ele? Cara, nenhum, tá bom, foi bom. Foi o suficiente, pelo menos, para eu poder opinar. Tem um outro autor que eu gosto, também bem particular, e que gera polêmica quando eu falo dele, assim, principalmente para quem é do meio das letras, assim, né? Tem gente que tem um certo preconceito com ele, mas eu adoro, né? Que é o Paulo Coelho. E aí eu acho muito interessante que tem gente que critica, às vezes, vem para mim e diz assim, mas não gosto de Paulo Coelho. Eu pergunto, mas por que tu não gosta? Aí tem gente que não gosta do estilo dele, tem gente que acha que é meio autoajuda, o que eu discordo, mas aí é a minha opinião. Tem gente que acha que é autoajuda e não sei o que e tal. E aí eu faço aquela perguntinha, né, pessoal, que é a melhor das perguntas. Eu digo assim, tu já leu Paulo Coelho? E a maioria das pessoas que vem criticar o Paulo Coelho para mim não leram. Eu digo, cara, então assim, ó, vamos lá, eu respeito que tu tenha uma opinião contrária, mas vamos lá, para que ela seja validada, tu tem que ter lido. Lê primeiro, depois tu critica, né? E o pior, e tem gente que faz isso, né? E o que eu acho mais engraçado, pessoal, é assim, pô, a gente está falando de um cara que hoje, em termos de vendas de livro, só perde pro Harry Potter. Tu tá falando de um dos autores mais lidos do mundo, que é um brasileiro, e a gente não dá valor. O brasileiro tem, infelizmente, uma síndrome de vira-lata, né, pessoal? A gente chama isso de síndrome de vira-lata, né?
Pô, tu não dá valor, o cara é um dos autores mais lidos do mundo, da história da humanidade, e tu não dá bola pro cara. De novo, não tô dizendo que tem que ler o Paulo Coelho, mas, cara, valoriza a figura. Ah, o cara é bruxo, não é bruxo, é místico, não é místico, é autoajuda, não é, mas é brasileiro. E é o cara, um dos caras mais lidos do mundo, e a gente não dá valor, é impressionante, né? Mas, enfim, de novo, percebam, a gente está entrando num critério de opinião aqui. E isso é uma coisa que vocês têm que cuidar também na hora de interpretar um texto. Às vezes o pessoal olha ali a referência, quem foi que escreveu? Paulo Coelho. Já olha de nariz torto. Marta Medeiros, não gosto da Marta, né? Tem um outro, né, que também é polêmico, né? E também eu gosto de alguns textos, outros não, que é o Carpinejar, né? Fabrício Carpinejar, que também aparece bastante hoje em prova, tá, gente? De novo, quer eu gosto ou não. Aí é uma questão de opinião, a gente tem todo o direito de gostar ou não gostar, né, do tipo de escrita dele, mas na hora da prova, esquece isso. A gente não tá ali para opinar, a gente tá ali para interpretar. Tanto é que todas as questões de interpretação começam assim, a partir da análise do texto. Não é a minha opinião, ele não está perguntando, a partir da sua opinião, ó, é diferente. A minha opinião pode ser a favor, pode ser contrária, pode ser, achei legal, não achei, gosto da Anitta, não gosto da Anitta, mas que ela é uma das principais representantes hoje na música latina, ela é, ponto. Isso é fato, não é opinião. A opinião, não gosto. Opinião, gosto. Opinião. Né? Ela não é uma grande representante na música latina hoje. Cara, ela é. É só pegar os números e os dados dela que tu vai ver. A gente pode concordar ou discordar de algumas posturas, enfim, aí é uma questão de opinião, mas é aquela velha história. Contra fatos não há argumentos. Então, isso é outra coisa muito importante, pessoal. Na hora da leitura, tem que se despir de opinião. Ele não está pedindo a nossa opinião, tá? Ele está pedindo justamente a interpretação a partir daquilo que está no texto, tá bom? Então, de novo, número, dado, estatística, tá? É de acordo com aquilo que está no texto. Ele pode estar falando a coisa mais absurda do mundo. Tu vai de acordo com o texto. Aí depois, terminou a prova, liga para um colega, uma colega, tu viu que absurdo que colocaram naquele texto. Beleza, aí tu discorda. Tá? Ali na hora da prova é de acordo com o texto, tá bom? Então cuidem isso é muito importante, tá, pessoal? Bom, então tá. E praticamente aqui um resumo para vocês, tá? Da aula de interpretação, que eu sei que isso aqui é importante, vai ajudá-los aí enquanto vocês estiverem trabalhando em interpretação de texto, tá, pessoal? Claro que depois a gente vai ter coisas muito mais detalhadas, tá? Mas isso aqui ajuda bastante, tá? Então, olha só. Quais podem ser respaldadas pelo texto? Olha aqui. Então, é o que eu encontro no texto, né? Número 1, diz assim, ó, brinquedos sofisticados não devem ser dados às crianças, pois impedem que elas interajam com a família, tá? Então, brinquedos sofisticados não devem ser dados às crianças, pois impedem. Olha que interessante, tá? Eu estou lendo a primeira assertiva no meu texto, eu nem li o texto ainda, mas eu vou começar a fazer uso de uma coisa que a gente chama de conhecimento de mundo. O que é conhecimento de mundo? É aquilo que vocês já leram em jornais, em revistas, na internet. Só a internet cuida, porque tem que ser fonte fidedigna, tá? Então, pesquisa a fonte, tá? A gente vive na era das fake news, tá, gente? Não vou entrar aqui em critério político ideológico, tá? Não é minha função, nunca faço isso, tá? Mas fake news não só nisso, é no geral, tá? Mas é que nessa parte político-ideológica, ela se manifesta, né, de uma maneira muito mais intensa, acredito eu. Mas assim, ó, para tudo na vida, cuidado, né? Porque pode ser uma fake news. Então, olha a referência, tá? De onde é que foi tirado isso? Deixa eu ver aqui. Foi do jornal ali, Folha de São Paulo. Opa, tá, beleza, é uma fonte fidedigna, né? Foi tirado da revista XYZ. Opa, fonte fidedigna, beleza. Foi tirado do site do Marques. Opa, peraí, quem é o Marques? Professor de língua portuguesa ali, tá, mas ele tá falando de quê? Tá falando de alimentos transgênicos. Porra, mas ele
Isso aqui é uma questão de opinião dele, ou ele está trazendo fatos? Deixa eu ver. Daqui a pouco é a opinião do cara, o blog do cara. Bom, aí ele vai opinar. Aí ele não, daqui a pouco ele não está trazendo coisa necessariamente fidedigna. Tá? Então tem que cuidar das referências da internet, tá? Mas olha só, quando eu uso meu conhecimento de mundo, a gente sabe que hoje em dia tem um monte de brinquedo sofisticado, né? Aí o autor não, né? O elaborador da prova está dizendo que brinquedos sofisticados não devem ser dados às crianças, pois impedem que elas interajam com a família. Olha, existem brinquedos sofisticados que até facilitam a interação da criança para com a família. Daqui a pouco essa assertiva aqui pode estar incorreta, né? Mas enfim, é de acordo com o texto. Daqui a pouco o texto está falando isso. Tá, beleza, falou, tá falado. Mas, pô, se ele for de acordo com a realidade, é pouco provável que essa assertiva seja uma assertiva correta, né? Vamos ver a outra ali. Brinquedos sofisticados. Opa, olha que interessante, pessoal. Espera aí que eu queria pegar um marca-texto ali. Aqui, ó. Olha que interessante, vou destacar aqui para vocês. Brinquedos sofisticados. Brinquedos sofisticados. E aí eu já dou uma olhadinha na terceira. Brinquedos. Sobre o que vai falar o texto? Brinquedos. Provavelmente para quem? Provavelmente para as crianças. Poderia ser para adulto? Poderia, mas aqui aparece criança, criança, criança também. Nas três alternativas, olha ali. Olha a primeira, crianças. Olha a segunda, crianças. Olha a terceira lá, ó. Crianças. Olha outro detalhe. Interagem. Interagirem. Né? Diversão, de repente, eu poderia destacar na terceira para colocar no mesmo campo ali de interação, diversão. Olha que interessante. Eu sei que o texto vai falar de brinquedos, de repente novos brinquedos, brinquedos antigos, comparação desses brinquedos, mas uma finalidade básica do texto aqui a gente já sabe. Falar de brinquedos para criança e uma análise da interação, né, das crianças, se prejudica, se facilita, né, se é indiferente, mas eu sei que eu tenho que analisar no texto a interação a partir dos brinquedos esses para as crianças. Imagina, pessoal, eu tirei isso da leitura só da minha questão aqui e das alternativas. Vamos ver se tem alguma coisa mais que a gente tira aqui. Vamos voltar para a canetinha aqui, só um minutinho. Perdi o meu mouse. Onde é que está meu mouse? Tá aqui meu mouse, peraí. Então vamos lá, ó. Brinquedos sofisticados nem sempre são a melhor opção para as crianças interagirem e se divertirem. Olha como a 2 ela é mais política, né? Olha como a 2 é mais política. Política no sentido não de política partidária, tá, pessoal? Política no sentido de ser mais polida, né? Isso aí é uma coisa que vocês têm que cuidar também, mas isso é o legal de fazer prova, tá? E fazer também questão de interpretação. A gente vai se acostumando. A gente vai vendo assim, ó, que quando aparece uma coisa muito restritiva, tipo nunca, jamais, ou uma coisa que englobe demais, que maximiza demais, sempre, todos, todo mundo, a gente desconfia. A gente desconfia. Porque quase tudo na vida, pessoal, tem os dois lados da moeda. E é muito pouco provável que um texto, numa prova, acabe defendendo uma ideia só, um lado só. Então, quase tudo tem, né? Claro, se o texto fala sobre violência, porra, violência não tem aspecto positivo na violência, né? Desculpa, saiu um palavrão até no meio, tá? Não tem aspecto positivo na violência. Violência é sempre aspecto negativo, né? A gente vê essas guerras que estão acontecendo. Tem gente que acaba sendo favorável a um lado, ao outro. Bom, de novo, aí eu estou entrando no critério de opinião, mas eu duvido que alguém diria que guerra é uma coisa boa. Eu duvido, a não ser que o cara seja da indústria armamentista, né? Aliás, tem um filme maravilhoso que fala disso, né? Que é o Senhor das Armas, né? Com Nicolas Cage. Maravilhoso, tá? Mas, enfim, né? Aí é um cara que vai me desculpar, ele não tá pensando no ser humano, ele tá pensando em outras coisas, né? Tá pensando só num fim lucrativo dele ali a partir de morte de pessoas. Mas, pô, o cara conseguir enxergar um aspecto positivo em guerra, um aspecto positivo em violência, não tem como, né? Agora, até a legalização que eu citei ali para vocês antes, tem os dois lados. Eu posso ser favorável a um,
né? E o contrário é o outro, questão de opinião. Mas dependendo dos argumentos, eu tenho os dois lados. De repente, se a pessoa tem um viés mais religioso, daqui a pouco ela vai tender para um lado, né? Daqui a pouco, se ela não tem, vai tender para outro, mas enfim, que existem os dois lados ali, existem. Existem argumentos, acredito, para os dois, tá, gente? E eu não vou trazer qual é o meu lado, mas enfim, tá? Então, assim, ó, percebam, né? Claro, tem momentos que a gente não vai encontrar, mas. E olha que interessante a dois. Olha a expressão que ele utiliza ali, que eu já destaquei para vocês. Brinquedos sofisticados nem sempre são a melhor opção para as crianças. Opa, essa aqui já é bem mais política, muito melhor, já me serve mais, né? Muito bem. A número 3, os fabricantes visam mais ao lucro do que necessariamente a diversão das crianças. Olha, opinião forte. Pode ser? Pode. Pode não ser? Pode não ser, né? De repente, mas vamos lá, de repente alguém me diria assim, pô, Dani, mas a gente vive num mundo capitalista hoje, então daqui a pouco eles estão visando mais a isso do que a qualquer outra coisa. Pode ser? Daqui a pouco, sei lá, mas tem uma fabricante ali que não, pensa mais na diversão das crianças, pensa em popularizar, de repente, determinados brinquedos para trazer acesso a todos. De repente eu esteja vivendo num mundo mais fantasioso. Por que não? De novo, eu vou precisar do texto, tá, gente? Mas, se eu analisar a partir do meu conhecimento de mundo, eu já me inclinaria também para 3 ser uma assertiva verdadeira, tá? Enfim, vamos dar uma olhada no texto, vamos ver se o texto realmente fala disso, se a gente consegue enxergar essas coisas que a gente destacou aqui, tá? Então, vamos lá. Tá? Pô, esqueci quais seriam as palavras ali para preencher. Vamos ver. Acho que ela está mais à frente. É por quê, por isso, né? E que. Ou na qual e tal. Muito bem. Razões porque é boa a tendência de simplificar os brinquedos. Acho que é isso, né? Muito bem, ó. Pode ser uma surpresa saber que as empresas de brinquedos são dedicadas, em primeiro lugar, a ganhar dinheiro. Pô, pessoal, desculpa, tá? Não quero me gabar do que eu acabei de mostrar para vocês ali, mas eu vou me gabar, tá? Até porque eu estudo isso aqui, tá? Eu não falo as coisas para vocês aqui por chute, tá, pessoal? Nunca fiz isso na vida, nunca vou fazer, até porque eu parto do pressuposto que eu tenho uma responsabilidade muito grande com aquilo que eu ensino. Se eu ensinar uma coisa errada para vocês, eu estou prejudicando vocês não só no ensino de língua portuguesa, mas na prova de vocês. Daqui a pouco vocês não vão atingir os resultados que vocês querem, daqui a pouco vocês estão investindo tempo, dinheiro, enfim. Então, se tem uma coisa que eu tenho é responsabilidade, tá? Jamais vou ensinar uma coisa para vocês que eu não sei. Se vocês um dia me perguntarem uma coisa e eu não souber, pode ter certeza, eu vou dizer, bah, pessoal, não, isso aqui eu não lembro, deu um branco, vou pesquisar e depois eu te trago informação. Mas olha o que eu acabei de mostrar para vocês, gente. Só aqui tu já respondeu uma assertiva, né? Olha só. Eu nem terminei ainda, né, a leitura do texto, nem terminei o primeiro parágrafo do texto. E a gente já sabe que a terceira é correta. A terceira assertiva é correta. Eles visam mais ao lucro do que necessariamente a diversão das crianças, porque tá ali o primeiro final, né, o primeiro fim deles tá ali, ó. Primeiro lugar, ganhar dinheiro. Lucro, deu, tá aqui. É por isso que criam, ó, todo tipo de brinquedo desnecessário e aparentemente sofisticado, que atraem os olhos da criança na loja. É por essa razão também que essas empresas desenvolvem novos complementos e novas edições de brinquedos clássicos. Eles estão tentando vender a ideia, né, no céu da qual aqui, um brinquedo é algo imprescindível e nossos filhos serão infelizes sem ele. Sim, para nós, para todos nós, e não apenas para as crianças, brinquedos novos e brilhantes são tentadores, mas muitas vezes, ó, são dinheiro desperdiçado. Estaremos igualmente felizes sem eles, tá? Vamos lá, deixa eu ver uma coisa aqui embaixo. Olha só, leitura do primeiro parágrafo. Tu já sentiu a inclinação, né, do autor, tá? Brinquedos sofisticados não devem ser dados às crianças, pois impedem que elas interajam com a família. Até agora ele não falou isso, né? Ó, brinquedos sofisticados nem sempre são a melhor opção para as crianças interagirem e se divertirem. Só pelo primeiro parágrafo,
Tu já acredita também que a segunda ali é uma assertiva correta, né? Mas vamos lá, vamos seguir. Olha só. Desculpa. Estudos mostram um estranho paradoxo. Quanto mais brinquedos as crianças possuem, ó, mais brinquedos possuem, mais difícil é para elas brincarem. Ter muitos brinquedos e o tipo errado de brinquedos torna impossível que as crianças se concentrem e realmente gostem deles. Brinquedos simples, que não sobrecarregam, ó, as crianças, são realmente mais divertidos e ajudam no desenvolvimento da imaginação, tá? Bom, só aqui a gente já viu, né? Olha o terceiro parágrafo, início. O benefício mais importante dos brinquedos simples é que eles incentivam o tempo de família. Tá aqui, pessoal. Tá? Brinquedos simples. Olha aqui. Vamos lá. Tá? A número 1 diz que os brinquedos sofisticados não devem ser dados às crianças. Na verdade, ele não fala isso, tá? Mas ele diz que os brinquedos simples acabam sendo melhor nessa questão, né, para com a família, tá? Então, a primeira assertiva aqui tá errada, né? Brinquedos sofisticados nem sempre são a melhor opção, certinho, porque ele tá falando que os brinquedos simples acabam sendo melhor porque fazem com que a criança tenha mais tempo ali com a família e brinque com a família. Beleza, respondi o texto, as questões aqui de interpretação. As questões não, né? A questão de interpretação. Aliás, às vezes não, muitas vezes eles fazem isso, né? A questão de interpretação vem 1, 2, 3 em romano, verdadeiro e falso, porque ele está questionando 3 coisas, né? A partir de uma questão. Então, por isso que eles fazem dessa forma. Acabam ganhando mais questões de interpretação numa questão apenas, tá, pessoal? Tá? Mas eu vou terminar a leitura do texto aqui. Vamos lá. Depois, ele diz assim, né? Uma criança distraída, olhando para uma boneca iluminada, não se divertirá tanto quanto uma criança que consegue brincar com a mãe ou com o pai. Um videogame de mão não é uma recordação de infância tão preciosa quanto uma história antes de dormir no seu livro favorito. Um jogo simples e ao ar livre produz horas de tempo de união familiar, né? Muitas famílias riem e conversam até mesmo com os mais simples e antigos jogos de tabuleiro, né? Tararã, não lembro qual é aquele tararã, que sejam os outros motivos que possamos considerar para simplificar, né, nossa coleção de brinquedos. A oportunidade de ter mais tempo com a família faz com que seja, de longe, o melhor presente que podemos oferecer aos nossos filhos. No final, a vida é bem simples. Tem tararã com as pessoas que amamos, não com os brinquedos extravagantes e caros. Olha só. Se nossos brinquedos são cuidadosamente escolhidos para nos levar de volta às pessoas que amamos, aí está a verdadeira felicidade, tá? Percebam, pessoal, olha só, tem uma coisa também, outra coisa que eu acho bem interessante, né? Esse aqui é o teu parágrafo de conclusão, né? Teu parágrafo de conclusão. Esse aqui é o teu parágrafo de introdução, né? Tá? Desculpa. Falei que ia ser uma constante hoje. Olha aqui, vamos lá. Tá? Olha eu. Saiu um izinho a mais aqui, tá? Introdução. Por que eu destaquei isso, tá? Vamos lá. Aqui a gente podia ter feito uso disso também ajudaria, tá? Mas uma coisa, tá, pessoal, que vocês podem, deixa eu só marcar o gabarito ali para vocês, tá? Uma coisa que vocês podem e devem fazer, principalmente naquelas questões que dizem assim, ó, a partir da leitura do texto, podemos concluir que, tá? Principalmente nesse tipo de questão. Quando aparecer isso para vocês, a partir da leitura do texto, podemos concluir que leiam, principalmente, tá? O parágrafo de introdução e o parágrafo de conclusão. Por quê? A introdução, ele te apresenta uma tese. Ele vai trazer uma tese. Na verdade, quando a gente tem um texto, principalmente nesse formato, texto dissertativo, argumentativo ou informativo, expositivo, a tese dele está na introdução. E normalmente a conclusão é a partir da retomada da tese. Ou seja, a informação mais importante está nos parágrafos de introdução e de conclusão. Nesse tipo de texto, óbvio, né? Se for um texto narrativo, descritivo, bom, aí é um pouquinho diferente, tá? Mas nesse tipo de texto,
Também. Então a questão começou assim, ó. A partir da leitura do texto, podemos concluir que lê a introdução e lê a conclusão. Normalmente tu mata com aquilo ali.